Bom, pessoal, mais um exemplo. Uma mistura gasosa com pressão total de 150 kPa, né? Ou seja, 150.000 Pascal, né? E 295 Kelvin, ou seja, ele já está dando minha temperatura na unidade correta, né? Contém uma composição mássica de 20% de hidrogênio molecular, 40% de oxigênio molecular e 40% de vapor de água. Então, na questão, pessoal, ele me deu a composição mássica, ou seja, M, né? Então, eu tenho M do hidrogênio molecular, que é o H2, né? Que ele disse que é 20%, ou seja, 0,2. Eu tenho a minha fração mássica do oxigênio molecular, que é o O2, né? Que ele disse que é 0,4, né? 40%. E vapor d'água. Então, a minha fração mássica de H2O, que também é 0,4, ou seja, 40%. Então, para a gente poder fazer o cálculo, a gente precisa saber a massa molecular de cada componente, né? Então, no caso do hidrogênio molecular, vai ser 2 gramas por mol, né? Cada hidrogênio vale 1. No caso do oxigênio, eu vou ter 32 gramas, né? Por mol, né? Cada oxigênio vale 16. E da água, né? A gente vai ter 18 gramas por mol. Então, na letra A, ele está pedindo calcule a massa molar média da mistura, né? Então, como a gente tem aqui fração mássica, a gente tem que utilizar a relação que diz que, né, 1 sobre a minha massa molar média vai ser igual ao somatório, né, da minha fração mássica do componente dividido, né, pela minha massa molecular do componente. Ou seja, eu vou ter aqui, né, 0,2 dividido por 2, né? Eu vou ter 0,4 dividido por 32 e vou ter 0,4 dividido por 18. Então, fazendo aí, né, os cálculos, a gente vai obter, né, que a minha massa molar média vai ser igual a 7,4239 gramas por mol. Então, já resolvi, né, a minha alternativa A. Na letra B, pessoal, ele está pedindo para a gente calcular as frações molares das espécies, certo? Então, a gente vai utilizar aquela relação onde a massa molar do componente vezes a minha fração molar, né, vai ser igual à minha fração mássica vezes a minha massa molar média. Então, já que a gente quer saber, né, essa minha fração molar, a gente vai isolar xi, né, e eu vou ter a minha relação para realizar o cálculo. Então, primeiro, né, fazendo a minha fração molar, né, do hidrogênio, né, H2. Então, quem é a minha fração mássica? 0,2 vezes a minha massa molar média, né, 7,4239. Tudo isso, né, dividido pela minha massa molar do hidrogênio, ou seja, 2. Fazendo na calculadora, a gente vai obter o resultado de 0,7424, né? Fazendo agora a fração molar do oxigênio, a minha fração mássica é 0,4, a minha massa molar média 7,4239, né? Tudo isso dividido pela massa molar do oxigênio, que é 32, né? Ou seja, fazendo aí na calculadora, a gente vai obter 0,093. Calculando agora a fração molar do vapor de água, né? A minha fração mássica 0,4, né? Que multiplica 7,4239.
Tudo isso dividido pela massa molar da água, né? 18. Então, fazendo aí na calculadora, a gente vai obter, né? 0,1646. Então, tá aqui, né? As minhas frações molares, né? Das espécies, né? Da mistura. Bom, pessoal, na alternativa C, né? Ele pede para a gente calcular a concentração molar e a concentração mássica das misturas. A gente viu lá na aula de conceitos, né? Que a concentração molar ela é igual a pressão, né? Dividido pela minha constante universal vezes a temperatura, né? Então, no enunciado da questão, ele deu a minha pressão de 150.000 pascal, né? E a minha temperatura de 295 Kelvin. Então, substituindo os valores, né? Nesse caso, a gente vai ter que utilizar a constante universal 8,314, né? Porque está em pascal, né? Então, substituindo aqui os valores, eu vou ter 150.000 pascal, né? Dividido por 8,314 metros cúbicos vezes pascal dividido por Kelvin vezes mol, né? Tudo isso multiplicado pela minha temperatura de 295 Kelvin. Então, cortando, né, as unidades, simplificando, eu vou ter o Kelvin simplificado, eu vou ter o Pascal simplificado. Fazendo a calculadora, a minha resposta, né, da concentração molar vai ser igual a 61,159, né, mol por metro cúbico. Então, tá aqui a minha concentração molar. Então, agora que a gente encontrou a concentração molar, né, a gente pode calcular a concentração mássica, porque a gente viu que na aula de conceitos, concentração mássica vai ser igual a minha massa molar média vezes a concentração molar. Então, substituindo os valores, né, essa massa molar média a gente calculou na alternativa A, né? Então, eu tenho 7,4239 gramas por mol, que está multiplicando essa minha concentração molar que a gente encontrou agora, né? 61,159 mol por metro cúbico. Então, fazendo aí na calculadora, a gente vai obter, né? Que a minha concentração mássica vai ser igual a 454, né, aproximadamente, gramas por metro cúbico, né? A concentração mássica, pessoal, costuma ser dada, né, em quilograma por metro cúbico. Então, basta voltar 3 casas, né? Então, 0,454 quilogramas por metro cúbico. Então, tá aqui, né, a minha concentração mássica da mistura e a minha concentração molar da mistura, que foi pedido na alternativa C. Bom, pessoal, para finalizar, né, a alternativa D, calcule as concentrações molares e as concentrações mássicas das espécies. Então, para a gente calcular isso, a gente vai utilizar duas fórmulas, né? Eu tenho aqui CI, que é a concentração da minha espécie, vai ser igual à fração molar, né? Que multiplica a minha concentração da mistura. E para concentração mássica da espécie, né? Eu vou ter ρI, vai ser igual à minha fração mássica, né? MI, vezes a minha concentração mássica da mistura. Então, com os dados que a gente já conseguiu obter nas alternativas anteriores, basta substituir. Então, eu vou ter aqui a concentração do H2, né? Que vai ser igual à minha fração molar, 0,7424, que está multiplicando a minha concentração molar, né? 61,159, né? E fazendo na calculadora, a gente vai obter o resultado de 45, né, 4 mol
por metro cúbico. Para calcular a concentração agora do oxigênio, né? A gente vai ter 0,093, que está multiplicando 61,159, né? E o resultado, fazendo uma calculadora, a gente vai obter 5,69, né? Mol por metro cúbico. E para finalizar, a concentração do vapor de água, né? Então, a fração molar 0,1646, que está multiplicando 61,159. Fazendo na calculadora, a gente vai obter 10,1, certo? E aí a gente já vai ter as três concentrações, né, das espécies. Agora a gente pode calcular as concentrações mássicas, né, das espécies. Então eu vou ter aqui o ρ do H2. Quem é a minha fração mássica? 0,2. E vou multiplicar pela minha concentração da mistura. Então eu vou utilizar aqui, né, 0,454. Isso vai me dar um resultado, né, em quilogramas por metro cúbico. Se eu tivesse utilizado isso aqui, né, no caso 454, eu teria o resultado em gramas por metro cúbico. Vamos deixar na unidade padrão, né, que é quilograma por metro cúbico. Então aqui eu vou ter 0,0908, certo? Quilogramas por metro cúbico. Então, a concentração mássica do oxigênio, né, que eu vou ter a fração mássica 0,4 vezes 0,454. E minha resposta, né, vai ser 0,181,6, certo? Quilogramas por metro cúbico. E a fração mássica para o vapor de água, né, que a minha fração mássica é 0,4, ou seja, a concentração do vapor de água vai ser 0,4, que multiplica 0,454, ou seja, né, a minha concentração mássica de oxigênio e de água é igual, né? E com isso, né, a gente encerrou e a gente conseguiu aqui encontrar, né, os valores que ele solicitou na alternativa D. Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like e siga o canal. Até a próxima e obrigado!